Você sabe o que é paisagem urbana? Você repara na paisagem urbana de onde você vive? Você já parou para pensar se ela afeta na sua vida? E em área de preservação permanente, você já ouviu falar sobre isso? Provavelmente, a resposta para a maioria dessas perguntas é não. Mas esses fatores têm impacto direto nas nossas vidas. O nosso cotidiano depende da articulação entre todos os elementos urbanos. Qualquer intervenção na paisagem trará uma consequência na vida dos seres vivos, seja a curto, médio ou a longo prazo. De acordo com Gordon Cullen, um influente arquiteto inglês do século XX, paisagem urbana é a arte de tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que consistem em um ambiente urbano. Para garantir que o meio em que vivemos seja salubre, confortável e garanta uma boa qualidade de vida para nós e para as futuras gerações, precisamos nos preocupar com os componentes naturais da nossa paisagem. Por isso, o Código Florestal Brasileiro assegura a existência das Áreas de Preservação Permanente, as APPs. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As áreas de preservação permanente, assim como as unidades de conservação, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme assegurado no artigo 225 da nossa Constituição. Dessa forma, elas são protegidas legalmente das atividades humanas. Para desenvolvermos os tópicos relacionados a esse tema, utilizaremos como exemplo a cidade de São Luís, capital do Maranhão. Localizada no Nordeste, é conhecida pelo seu acervo histórico e arquitetônico de influência portuguesa, além de suas belíssimas praias e uma rica cultura que impulsionam o turismo na região. Porém, a metrópole enfrenta grandes desafios em relação ao planejamento urbano e ao cumprimento de sua legislação, o que resulta em um desperdício de suas potencialidades. O descaso com a questão ambiental pode ser observado em diversos pontos da capital, como na ocupação irregular em áreas de preservação ambiental, destacando o já famoso caso da Assembleia Legislativa do Maranhão, construída em meio a uma estação ecológica, além da construção de vias e avenidas em áreas de preservação ambiental. Outro ponto a ser comentado é o despejo de esgoto in natura nas águas da cidade, além do problema com o manejo dos resíduos sólidos. Pode-se comentar também sobre o uso irregular dos lotes em toda a cidade, desrespeitando os afastamentos e as áreas máximas permitidas, causando uma sensação de desconforto para a população. Para deixar o nosso estudo ainda mais claro, delimitamos uma área da cidade de São Luís, popularmente conhecida como Península da Ponta da Areia e Ilhinha. A grande peculiaridade dessa região é a sua proximidade geográfica e o abismo econômico entre elas, refletindo a evidente desigualdade do nosso país. A Península da Ponta da Areia é um bairro nobre que há cerca de 10 anos vem sofrendo uma supervalorização no preço de seu metro quadrado, devido à especulação imobiliária. O predominante uso desse solo é de lotes residenciais, com edifícios que chegam a até 15 pavimentos. A ocupação desses lotes por parte da população maranhense, que detém dinheiro e poder, fez com que o poder público se preocupasse com a urbanização dessa área, além do possível avanço da maré.
Para solucionar esse problema, foi criado o espigão, que funciona como contenção das ondas do mar. Em consequência a essa mudança do curso natural da água, poderá resultar o aumento do volume de água em alguns outros pontos do nosso continente. Outra problemática são as construções localizadas em áreas ilegais, como o Yacht Club e o Hotel Praia Mar. Elas estão localizadas extremamente próximas à área de inundação da maré. Dessa forma, suas estruturas são uma grande ameaça ambiental. Em relação ao Yacht Club, além desse fator, existe também a presença de certas substâncias químicas para o uso e a manutenção de embarcações, causando uma possível contaminação da área. Mesmo com toda a especulação imobiliária mencionada, a Península da Ponta da Areia tem uma infraestrutura extremamente precária. O bairro ainda é abastecido por caminhão-pipa diariamente e o sistema de esgoto é ineficiente. Apesar de existir uma coleta regular dos resíduos sólidos, ainda ocorre o manejo inadequado e o despejo impróprio dos mesmos. A poucos metros de distância da Península da Ponta da Areia, no mesmo espaço geográfico, temos o bairro da Ilhinha. Dois bairros tão próximos territorialmente e tão distantes do ponto de vista social. O bairro da Ilhinha representa uma ocupação desordenada e espontânea, com a presença de inúmeros lotes irregulares, ausência de afastamentos, além de graves problemas na sua infraestrutura. A região da Ilhinha apresenta uma posição geográfica favorável em relação ao mar, o que mostra uma forte potencialidade em sua economia. No entanto, a população que reside vive em meio ao esquecimento e à falta de investimento nessa área. O contraste e a desigualdade social entre as duas áreas ficam ainda mais claro com o posicionamento do poder público em relação a esse fator. Percebe-se uma grande preocupação com a segurança, manejo de resíduos sólidos, saneamento e abastecimento hídrico no bairro da Península, enquanto na Ilhinha o descaso é claro. Dentre os problemas presentes nessa região, pode-se comentar sobre a ausência do afastamento e as famosas palafitas. Em relação à ausência de afastamento em algumas regiões, além da contribuição para as zonas de calor, ocorre também a diminuição na permeabilidade do solo, o que pode resultar em enchentes e mais coamento das águas pluviais, além de prejudicar a circulação natural dos ventos. Em relação às palafitas, um grande problema nessa região, nota-se a ausência de um sistema de lixo e esgoto, levando assim o despejo dos mesmos no curso da água, contaminando essa água, sendo causador de odor e aumentando o risco de assoreamento da região, como pode ser notado pela fala da moradora. Eu moro já há 25 anos. E eu 24. E lá na região de vocês, tem esgoto, lixo, como é que tá? Água chega. Na minha tem. Passa o carro de lixo, tem água encanada. A senhora mora pra cá? Eu moro aqui no residencial. Ela mora aqui na Palafita, eu moro no Ah, tá. residencial. E aonde eu moro não tem, porque eu moro aqui atrás, numa favela, numa palafita. O lixo é dispensado na maré, tudo na maré, tudo. Não tem água encanada, tem, mas só que tipo, dá um dia sim, um dia não. E o cheiro fica forte por causa de vocês? Demais, é horrível o cheiro. Tem dia que a gente não pode nem ficar dentro de casa, porque a maré, às vezes quando a maré enche, aí vem lixo, vem tudo, aí fica aquele cheiro horrível dentro de casa. E vocês acham que assim, que a culpa disso tudo tá acontecendo vem da onde? Vem de quê? Qual A é a... população também desses prefeitos. A população também pelo fato de também não ajudar. Desperdiçar o lixo ali. Às vezes eles colocam essas carretas, olha, né, tem essas carretas ali, mas eles botam o lixo do lado, mas não botam dentro Sim. da carreta. Aí, E a culpa também é do governo por não oferecer moradias próprias para nós. Porque às vezes a gente tem que morar em aluguel e tem pessoas que não tem como
Tem gente que não tem casa própria, não tem condição de pagar aluguel, então é obrigado a fazer. Eles obrigam a gente a fazer isso, na verdade. Sim. Quem passa de caminhão de lixo, nada aqui, nem na avenida, passa constantemente. Toda noite. Por fim, ressalta-se a importância de uma paisagem urbana agradável no nosso dia a dia. A paisagem urbana gera grande influência nos aspectos do cotidiano, estando presente em todos os níveis da nossa vivência e convivência, sendo responsável pelo nosso bem-estar e qualidade de vida. Analisando esses dois casos, fica claro, pela percepção visual e física, a influência negativa da paisagem no cotidiano dos moradores da ilhinha. E, por outro lado, os aspectos positivos da paisagem para quem vive e usufrui da área da península. Para uma possível solução nessa área, recomenda-se uma maior fiscalização da nossa legislação, além da conscientização da importância da conservação do meio ambiente, tal como a necessidade de uma revisão na questão habitacional da ilhinha. A exemplo, temos o caso da Lagoa da Paixão, na Bahia, onde, por meio do programa Casa da Gente, mais de 2.500 famílias receberam a chance de viver de forma digna na mesma região que anteriormente já ocupavam. Foram construídas novas unidades habitacionais, deixando a área da lagoa livre de ocupação humana e suscetível a uma possível revitalização. O homem é, em sua essência, produto do meio. Sendo assim, o homem seria moldado pelo meio ambiente em que vive, seja ele social, político, econômico, cultural ou natural. Almejar a igualdade, educação, conscientização, sustentabilidade, infraestrutura e tudo que temos por direito nos faz mais humanos. Não apenas com palavras, mas com ações. Ter a sensibilidade de perceber como as nossas vidas e o meio ambiente são mutáveis. E fazer disso uma ferramenta para exercermos nosso papel de cidadão e reivindicar melhorias reais e legais para a nossa cidade.